Sistema de tubulações em paralelo. Esse tipo de sistema forma o que chamamos de rede ou malha, já que todos os tubos estão ligados entre dois nós. A vazão em cada tubo da associação é uma função do diâmetro, do comprimento, do material do tubo, da rugosidade equivalente ou do coeficiente de rugosidade e da diferença de pressão entre as extremidades, ou seja, entre os nós. Essa diferença de pressão, dividida pelo peso específico do fluido que está escoando, vai nos dar a perda de carga entre os nós, que é constante para cada tubo da associação. Outra coisa importante de se observar é a equação da continuidade nesta malha. A vazão que chega, a vazão do afluente, se divide em três, Q1, Q2 e Q3. Portanto, a vazão que chega seria igual a Q1 mais Q2 mais Q3, já que a somatória das vazões no nó tem que ser zero. Essas três vazões chegam no nó B e somadas vão nos dar a vazão do efluente, a vazão que sai. Isso mesmo porque a somatória das vazões no nó B também tem que dar zero. Essa equação da continuidade será fundamental para que nós possamos determinar as expressões para caracterizar o diâmetro e o comprimento do tubo equivalente. Vamos pensar aqui. Temos um tubo equivalente com comprimento LE e um diâmetro DE. Vamos pensar no cálculo da perda de carga pela fórmula universal, ou seja, a perda de carga seria igual ao coeficiente de perda de carga em relação ao tubo considerado, comprimento do tubo considerado, diâmetro hidráulico do comprimento do tubo considerado, vazão no tubo considerado ao quadrado, 2G vezes a área da seção do conduto ao quadrado considerado. Ora, se trabalhamos com um conduto de seção circular e forçado, temos que a área seria πd ao quadrado sobre 4. Como está ao quadrado, seria π ao quadrado, diâmetro a quarta sobre 16. Isso nos dará uma expressão relacionada a uma constante, 16 sobre 2G vezes π ao quadrado, isso é uma constante, vezes o coeficiente de perda de carga distribuída no tubo considerado, o seu comprimento, a sua vazão ao quadrado dividido por seu diâmetro interno, a quinta. Ora, desta maneira, podemos caracterizar a vazão que age no tubo, que será em função desta constante, raiz quadrada de 2G vezes π ao quadrado sobre 16, vezes raiz quadrada da perda, que também é uma constante, vezes o diâmetro do tubo considerado a quinta, dividido pelo coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento, e isso elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada dessa expressão. Ora, determinaremos a vazão Q1, determinaremos a vazão Q2, determinaremos a vazão Q3. A única coisa que vai mudar seria que D1, a vazão Q1 seria D1 a quinta, F1 vezes L1. A vazão na seção 2 seria aqui relacionada à seção 2, 3 em relação à seção 3. Ora, aplicando isso, a somatória das três tem que ser igual à vazão que eu tenho no tubo equivalente, nós chegamos à expressão para a determinação tanto do diâmetro como do comprimento do tubo equivalente em função dos outros. Essa seria a expressão para a determinação das características do tubo equivalente. Se fôssemos usar a equação de Hans-Williams, teremos a perda de carga constante em função do L, do diâmetro, da vazão e do coeficiente da rugosidade do tubo considerado. Então, também podemos achar essa vazão através de uma constante vezes outra constante vezes o diâmetro elevado a 4,87 dividido por 1,85, o comprimento elevado a 1 sobre
1,85 vezes o coeficiente de rugosidade. Acharemos dessa forma a vazão em 1, em 2 e 3 e a somaremos e igualaremos com a vazão que temos no tubo equivalente. A partir daí chegamos à expressão que caracteriza o diâmetro e o comprimento do tubo equivalente em função do que temos em cada um dos tubos ligados na associação em paralelo. É claro que temos aqui os coeficientes de rugosidade, que podem ser iguais ou diferentes. Vamos aplicar isso num exercício que envolva tanto a associação em paralelo como a associação em série. Para a instalação representada a seguir, todas as tubulações têm um coeficiente de rugosidade igual a 130, e os diâmetros representados são os diâmetros internos. Nessa situação, pede-se a vazão que chega no reservatório receptor R2 e as vazões que passam nas tubulações de 100 mm e 125 mm, respectivamente. Ora, nós iremos começar resolvendo essa associação em paralelo e obtendo o comprimento equivalente em função do diâmetro escolhido, que será de 200 mm. Por que 200 mm? Poderia ser também 250. Optamos por 200 para que depois possamos ter só uma associação em série de 200 com 250. Importante observar que sempre o diâmetro maior é o primeiro a sair do reservatório abastecedor. Então, vamos iniciar determinando o comprimento equivalente à associação em paralelo. Pelos dados, nós estaremos trabalhando com a forma de Hans-Williams, porém com o coeficiente de rugosidade constante. A partir daí, eliminando 130, poderemos achar o comprimento do tubo equivalente. Temos o diâmetro, que optamos por ser o 0,2 metro, elevado a 4,87 sobre 1,85. Comprimento elevado a 1 sobre 1,85. O diâmetro de 125, passado para metro, 0,125, elevado a 4,87 sobre 1,85. 130 é o mesmo, então cancela. Aqui também. O comprimento elevado a 1 sobre 1,85, mais o diâmetro de 100 mm passado para metro, elevado ao expoente 4,87 sobre 1,85, vezes o coeficiente de rugosidade, que é o mesmo, por isso que ele cancela, dividido pelo comprimento elevado a 1,85. Dessa maneira, conseguimos determinar o comprimento do tubo equivalente, que vai nos dar 1.440,54 metros. A partir daí, nós teremos uma tubulação de 1.000 metros com diâmetro de 250 e uma tubulação com 1.440,54 mais 1.300 com diâmetro de 200 milímetros. Temos uma associação em série de dois tubos. Vamos aplicar a nossa expressão para o cálculo do comprimento do tubo equivalente. Então, nós teremos o coeficiente de rugosidade comum, então vai desaparecer, e podemos determinar esse comprimento, já que ficou somente em função dele. A partir daí, obtemos o comprimento do tubo equivalente igual a 3.077,9 metros. Passamos a ter uma instalação com um único diâmetro e conhecemos o seu comprimento. Aplicamos a equação da energia do nível do reservatório abastecedor, ou seja, o R1, até o nível do reservatório receptor, R2. Ora, a carga de pressão será nula porque trabalhamos na escala efetiva em ambos, já que em ambos atua a pressão atmosférica, e na escala efetiva ela vale 0. Em ambos, a carga cinética também será nula, porque temos um escoamento em regime permanente e consideramos o nível praticamente constante. Ora, então a minha carga total do nível do reservatório 1 se resume à carga potencial de posição, ou seja, 650 metros.
A carga total do reservatório de receptor, do nível do reservatório do receptor, se resume à carga potencial 107 metros. Uma menos a outra vai me dar a perda de carga que eu tenho nessa instalação. Determinamos essa perda de carga pela fórmula de Hans-Williams, ou seja, 10.643 vezes o comprimento, 3077.9, que achamos, dividido pelo diâmetro interno que escolhemos, que foi 0,2 elevado a 4,87, vezes a vazão elevado a 1,85, sobre o coeficiente de rugosidade elevado a 1,85. Ora, daqui tiramos a vazão. Esta é a vazão de 52 litros por segundo, que é a vazão que sai do reservatório abastecedor e chega no reservatório receptor R2. Já resolvemos a primeira parte do problema. A partir daí, vamos ter que determinar as vazões que nós temos passando nos tubos ligados em paralelo. Para tal, nós vamos considerar a perda de carga unitária, ou seja, 650 menos 607, dividido por 3077.9. Isso vai nos dar a perda de carga unitária, ou seja, metro por metro. Olha lá, perda de carga dividido pelo comprimento total. Nos deu uma perda de carga unitária, J, igual a 0,013971 metro por metro. A partir daí, se conhecemos a perda unitária, poderemos tranquilamente determinar a perda de carga que nós temos no trecho de A a B. Para tal, basta pegar essa perda unitária e multiplicar por esse comprimento, que no caso nós achamos 1440,54, que vai nos dar uma perda de A até B, que é comum aos dois tubos, igual a 20,126 metros. A partir daí nós temos uma vazão chegando de 52 litros por segundo e saindo de 52 litros por segundo. Aqui no nó, a somatória das vazões dá zero, aqui no nó, a somatória das vazões vai dar zero. Vamos considerar a perda de carga unitária na tubulação de diâmetro de 100 mm. Então, nós pegamos a perda de carga de A a B entre os nós e dividimos pelo comprimento, que seria 400 metros. Isso aqui é metros, não 400 milímetros, 400 metros. A partir daí, nós temos que isso seria igual a 10,643 vezes 1 sobre o diâmetro elevado a 4,87, vezes a vazão que eu tenho nesse diâmetro de 100 milímetros, dividido pelo coeficiente de rugosidade elevado a 1,85. Dessa forma, nós achamos a vazão nesse trecho de 400 metros de diâmetro de 100 milímetros, igual a 16,8 litros por segundo. A partir daí, vamos simplesmente aplicar a equação da continuidade, ou seja, o que chega é igual ao que sai, ou seja, 52 litros por segundo seria igual a 16,8 litros por segundo, mais a vazão que passa no diâmetro de 1,25 milímetros. Então, obtemos essa vazão igual a 35,2 litros por segundo. Dessa forma, resolvemos o problema que foi proposto. Vamos praticar a arte de aprender a fazer. Então, proponho 2 exercícios para vocês utilizarem os conceitos estudados nesse nosso encontro. Exercícios que caíram em prova substitutiva do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Os condutos mostrados na figura são destinados a conduzir a água do reservatório R1 para o reservatório R2, que tem os seus níveis mantidos constantes, ou seja, escoamento em regime permanente, nas cotas 82 e 70 metros, respectivamente, desprezando as perdas de carga cinéticas, ou melhor, desprezando-se as cargas cinéticas e as perdas de cargas singulares, determinar as vazões dos condutos e a pressão disponível no ponto C, na cota de 68 metros. A resposta das pressões deve ser dada em Newton por metro quadrado ou Pascal e kgf por centímetro quadrado. São dados
os comprimentos dos trechos, AC 1.500 metros, BC 1.000 metros, CD 900 metros, os seus respectivos diâmetros e os seus coeficientes de perda de carga distribuída, que são considerados constantes, no trecho AC 0,016, no trecho BC 0,022 e no trecho CD 0,020. Portanto, esse exercício deve ser resolvido pela fórmula universal para calcular as perdas de carga. Mais um. O esquema mostrado na figura é um sistema de recalque de um prédio de apartamentos. A vazão de recalque é 3 litros por segundo. A bomba trabalha 6 horas por dia. A tubulação é de aço galvanizado novo. Os cotovelos 90 graus de raio curto. O registro de gaveta e válvula de retenção tipo leve. O manômetro colocado na saída da bomba indica uma pressão de 294 kPa na saída da bomba. Qual deverá ser o comprimento vertical AB para que a carga de pressão disponível na entrada da boia no reservatório superior, no ponto D, seja 2,5 metros de coluna de água? O trecho BCD está na horizontal. É isso aí, moçada. Espero que vocês resolvam esse exercício. Qualquer dúvida, entre em contato ou pelo próprio canal Alemão McFlu Resolve, ou pelo e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai me ajudar a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!